que é deficiência física? Parece muito lógico, parece muito fácil, e as pessoas falam, é quando falta um pedaço do corpo. Será? Não é bem assim. A Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe uma série de novos aspectos sobre a deficiência. Então, ela não fala só sobre uma característica física, sobre o que falta um membro ou o que falta uma parte do corpo. Ela fala também do funcionamento desse corpo e fala também das barreiras que essa pessoa enfrenta por conta das suas características físicas. Então, a deficiência física ela é muito mais ampla do que só faltar um pedacinho, só faltar uma parte do corpo, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, o que é deficiência física? É quando há alteração completa ou parcial de um ou mais membros do corpo humano, ocasionando o comprometimento da função física. Entre as deficiências físicas existem. Então, pode ser que falte uma parte do corpo, mas pode ser que o corpo também não funcione da maneira como previsto, como o normal, né, como o habitual. E também pode ser que, por conta das características físicas dessa pessoa, ela encontre uma barreira tão grande dentro da sociedade que ela não esteja em igualdade perante essa sociedade. E, por isso, ela é considerada deficiente física. A deficiência física ela é catalogada também pela alteração da força. A força daqueles membros não é igual, não é habitual. E qual é essa alteração da força? A monoplegia, que é em um membro só do corpo. Então, quando ele não consegue movimentar da mesma forma ou não tem a força habitual em um dos membros, braço direito ou esquerdo, perna direita ou esquerda. Essa é considerada monoplegia, quando só um membro tem uma força, um movimento diferente do habitual. A gente tem a hemiparesia, que é a paralisação parcial de um dos lados do corpo. Ela é como se fosse como o lado do corpo não funcionasse assim de maneira normal, né, da habitual das outras pessoas, mas ainda tem algum movimento. E a gente tem a hemiplegia, que é a perda total de um dos lados, da força total de um dos lados do corpo. Então, a gente tem os membros braço e perna de um lado, direito ou esquerdo. A gente tem a paraparesia, que é a perda da força dos membros inferiores do corpo, ou seja, as pernas. E a gente tem a tetraplegia ou a quadriplegia, que é do pescoço para baixo. Tanto os membros superiores, né, os braços, quanto as pernas têm a perda dessa força. A gente tem também as alterações articulares, que é o movimento das articulações. Articulações são essas junçõezinhas da gente entre um osso e outro. Então, essas articulações não funcionam direito. Então, algumas partes do corpo acabam não se articulando, não mexendo como deveriam. Então, a gente tem a mandíbula, que é esse osso daqui, e aí ela atrasa bastante a fala, a mastigação, às vezes atrapalha também a respiração. A gente tem o segmento cervical da coluna vertebral, né, que é essa junçãozinha aqui, né, entre a cabeça e o pescoço. A gente tem o segmento lombo-sacro da coluna vertebral, que é aquela articulação que a gente tem entre a coluna e as pernas, né? Aquela parte ali de baixo. O segmento lombo-sacral da coluna vertebral em grau máximo. As articulações do ombro e do cotovelo, né? Que são essas articulações que fazem o movimento do braço. A gente tem a pronação ou supinação do antebraço, também da parte superior, do quirodáctilo, as antigas articulações das pernas, do joelho, da tíbia, do társio. Então, todas essas articulações que, por algum motivo, dificultam o movimento dos membros superiores, inferiores ou a mandíbula, também é considerado deficiência física. Lembrando que essas alterações elas têm que ser de longo prazo. Não é uma torção, não é uma tendinite, não é uma fratura. É uma coisa que vai durar durante muito tempo. Pode ser, por exemplo, que a fratura tenha causado uma lesão. E aí essa lesão vai durar para o resto da vida ou vai ser durante muito tempo até que isso possa ser resolvido.
Então, por isso ele é considerado deficiência física. Se for uma alteração de curto prazo, que pode ser resolvida em 2, 3 meses, não é deficiência física. E a gente tem outras que não são tão conhecidas, como a ostomia, que é aquele buraquinho que o médico faz no corpo da pessoa, onde pode só sair as fezes ou a urina por conta de uma cirurgia ou por conta de uma sequela de alguma doença, e aí é também considerado deficiência física. Muitas pessoas não consideram, não pensam na ostomia como deficiência física, mas é também. A gente tem o nanismo, ainda tem um preconceito muito grande, e muitas pessoas acham que também não é deficiência, mas é uma deficiência física. A pessoa com nanismo, eu vou falar no português assim mais claro, os anões, como as pessoas conheciam antigamente, né, que são as pessoas de baixa estatura, tem um nível específico de estatura para ser considerado pessoa com nanismo, elas enfrentam muitas barreiras na sociedade. Primeiro porque a nossa sociedade ela é voltada toda para uma altura padrão. Segundo, pelos preconceitos básicos, né, de achar que a pessoa com nanismo tem que trabalhar em comédia, preconceitos muito, muito bobos considerados a pessoa com nanismo, e ela enfrenta uma série de barreiras na sociedade. A paralisia cerebral, que é quando em algum momento faltou oxigênio no cérebro, e aí pode causar uma série de sequelas. E a paralisia cerebral é muito confundida com a deficiência intelectual, porque às vezes a pessoa fala arrastado, às vezes a pessoa não fala, às vezes ela tem os movimentos muito dificultados, e aí a pessoa tende a achar que o raciocínio dela, a inteligência dessa pessoa é comprometida, mas não. A maior parte das pessoas com paralisia cerebral, elas têm somente a deficiência física, ela não tem a deficiência intelectual associada. Então, elas raciocinam, elas têm a inteligência preservada. O corpo delas é que não responde de maneira igual às outras pessoas. A gente tem as amputações, aí sim, é quando falta uma parte do corpo, né? E aí geralmente por algum acidente. No Brasil é muito comum a deficiência física por amputação. Então a gente tem uma série de doenças que podem causar amputação, como má circulação, diabetes e outras, câncer também, queimaduras podem causar amputação. E a gente tem muitos acidentes, principalmente no trânsito, que causam a amputação. Então, grande parte dos amputados do Brasil são por acidente no trânsito ou por violência, assalto, tiroteio, bala perdida. É um público muito grande de pessoas que são amputadas por essas questões. E a gente tem as deformidades estéticas, às vezes pelo nascimento, às vezes por algum tipo de doença que vai causando atrofia de algum membro ou que vai causando perda dessa característica física. Às vezes uma parte da orelha, às vezes uma parte do nariz, às vezes uma outra parte do corpo. Essas são as deficiências físicas. Eu espero que tenha ajudado em um pouquinho. Se vocês quiserem saber mais, eu vou colocar aí na descrição do vídeo um link de onde eu peguei grande parte dessas referências do material para que vocês possam acessar e saber um pouquinho mais sobre cada parte da deficiência física. Até a próxima!